2. Hoje eu vou começar uma nova série de mensagens. Geralmente eu faço um revezamento, Novo Testamento e Velho, né? Então terminamos lá em Tiago e agora o desafio era fazer no Velho Testamento usando 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, falando sobre o coração dos reis. Por isso o título aí, o trono do coração. Eu estava com a mensagem pronta, né? Faz um tempo já que eu estou trabalhando sobre isso. Aí a Conceição falou, mas domingo que vem é o Dia das Mães, né? E vai falar sobre os reis. Então eu pensei um pouco melhor, falei, então eu vou introduzir a série continuando com o mesmo tema, porque quando falamos de Dia das Mães, falamos de o coração de mãe, que é muito grande. Então o coração da mãe tem que ser trabalhado para que ela possa ajudar no coração dos filhos. Então eu falei, vai servir de introdução para começar, né? Então vou continuar com, só que eu tive que fazer uma introdução antes, então. E o desafio é pegar de 1 Samuel, 2, porque não tem como falar dos reis sem falar de Saul e Davi, que vai ser o tema o tempo todo, o coração de Saul e o coração de Davi, o tempo todo. E obviamente eu vou ter que entrar, a ideia seria 3 volumes, né? Futuramente talvez até escrever alguma coisa nessa área. Primeiro os reis de Judá, Israel, depois os profetas e os reis, aí termina o Velho Testamento. E a terceira fase, Jesus, e falar um pouco sobre o rei que um dia vai reinar nesse mundo aqui durante o milênio. Então esse seria o cronograma, então pode ser que vai demorar um bom tempo para terminar essa próxima série aí. Mas começando hoje com um dia especial. Toda vez que tiver o Dia das Mães, aí vai lembrar, ó, já faz um ano que eu comecei essa série, né? E assim vamos continuar. Então, Filipenses 2, versículos 5 a 8. Vamos começar lendo aí. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esse momento, podemos chegar aqui e lembrarmos de todas as coisas que o Senhor tem nos feito e agradecer ao Senhor através do nosso louvor nesse instante. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos realmente entender que precisamos mudar os nossos corações para de fato servir ao Senhor verdadeiramente. Que possamos iniciar essa série hoje lembrando da missão das mães, mas também lembrando que nós o tempo todo precisamos sondar os nossos corações e procurarmos imitar o nosso Salvador, que veio a esse mundo e nos deu um exemplo de como realmente podemos servir enquanto estamos aqui. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Por que será que todos nós temos dificuldade para servir? Já que estamos falando aí do trono do coração. A resposta é muito simples. Porque todos nós somos reis. É por isso que ele tem dificuldade para servir. Porque somos reis. Você fala, mas eu não sou rei, estou longe de ser o rei. Será? Desde pequeno, demonstramos essa inclinação. A criança que quer tudo do seu jeito. É um rei que quer tudo do seu jeito, ele falou, está falando e acabou. A criança é assim. A criança que grita, que exige, né, ela está expressando o seu desejo inato de reinar. Aí quando usamos a palavra inato, estamos dizendo que faz parte da natureza dela. Por isso nós temos dificuldade de servir, porque faz parte da nossa natureza reinar. Então essa é uma verdade bíblica e ao mesmo tempo existencial, quando nós afirmamos que porque todos nós somos reis. É por isso que quando tem alguma coisa, alguém pede para fazer alguma coisa, no fundo temos dificuldades para fazer. Por quê? Porque se eu sou o rei, eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero.
e não é fulano que vai fazer eu mudar isso. É por isso que temos esses tipos de atitude, porque todos nós somos reis. E já mostra desde pequeno. Então é uma verdade tanto bíblica quanto existencial. Mas de onde vem isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos chamados a reinar e dominar a terra e tudo o que há nela. Olha o que diz Gênesis 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha o que Deus diz, para os seres humanos: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Fomos criados assim. Fomos criados para dominar. Fomos criados para reinar. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que indica isso. Que é um dos aspectos, de sermos imagem e semelhança de Deus. O fato de dominarmos aqui na terra e tudo se sujeitar aos seres humanos. A questão não é se vamos reinar, mas como e com que coração que vamos fazer. Porque reinar a gente vai, dentro de casa, em algum lugar, no trabalho, no dia a dia, no ambiente que estamos, mas a questão é como e com que coração. É aí a ideia que vai ficar latejando o tempo todo: coração segundo Deus, coração de Davi, ou coração segundo Saul, que é um coração que Saul representa aí a humanidade. Como e com que coração? E ninguém percebe, aliás, nós podemos perceber isso através dos nossos filhos, e ninguém percebe isso melhor do que as mães. Elas convivem com o nascimento desse reinado interior, e precisam lidar com graça e firmeza com os pequenos reis e rainhas que ainda não sabem que não são de fato soberanos, mas eles pensam que são, desde pequeno. Eles não sabem ainda, eles pensam que são, eles pensam que eles podem mandar. Hoje nós queremos refletir sobre a missão das mães à luz dessa verdade espiritual. O trono do coração precisa ser ocupado por Cristo, não pelo ego. Então, mães sábias não alimentam o ego dos filhos, mas os conduzem ao verdadeiro rei, Jesus Cristo, ensinando-os a reinar com humildade, submissão e serviço. Agora, rei humilde, rei submisso, rei que serve, parece não combinar. É uma missão difícil, porque se ele acha um pequeno soberano e você vai falar: você não é, não, você tem que ser humilde, você tem que se submeter, você tem que servir. Tem um ditado que diz: coração de mãe é terra que ninguém pisa. Aquela ideia de um coração diferente, grande. Essa frase popular expressa o quanto valorizamos o amor e a influência das mães. Mas a Bíblia mostra que nem todo coração de mãe é igual. Não é porque é um coração de mãe quer dizer que é o melhor, que vai levar para o melhor resultado com os seus filhos. Mas a frase dá essa ideia, ninguém pisa no coração de mãe é terra que ninguém pisa, porque tipo assim, é uma coisa especial, é diferente, ela sabe lidar com o filho que tem,
Então é por isso que ela está tomando essa atitude. Está todo mundo vendo que isso daí não é o melhor caminho. Mas a mãe, né, ela conhecendo o filho que tem, ela trata de um jeito diferente. Então tem essa ideia. Mas a Bíblia mostra que é diferente. No Dia das Mães, geralmente lembramos de duas figuras femininas, né? Nós até lemos uma delas, que é Lloyd, e a outra é a Jezabel. E o motivo que usamos essas mulheres é para mostrar que os corações delas apontam em direções opostas. Porque o que ocupava o trono delas era completamente diferente. Jezabel não era apenas esposa do rei Acabe. Ela era o cérebro por trás do trono, influenciava, manipulava e ela dominava as decisões que ele tinha que tomar. E fazia muitas coisas nesse sentido. Ela incentivava a idolatria, ela mandou matar profetas do Senhor e ela ensinou a sua filha, chamada Atalia, a ser ainda mais cruel e sedenta de poder. Atalia assumiu o poder um dia em Judá de forma ilegítima, matando, aliás, toda a descendência real. E essa descendência eram os netos dela, seus próprios netos, para manter o trono para si. Lá em 2 Reis diz: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Que coração é esse? De matar, né, os próprios descendentes para continuar no poder, né, os próprios netos, para garantir que ninguém mais pudesse reinar além dela. E ela reinou dessa forma aí, usurpadora, por 6 anos no trono de Judá. E durante esse tempo promoveu idolatria, afastamento de Deus, né, durante o seu governo. O plano de Atalia só foi interrompido porque Joás, né, seu neto ainda bebê, foi escondido no templo por sua tia Jeoseba. E depois foi proclamado rei por Joiada aos 7 anos de idade. O rei mais jovem da história aí dos reis, porque teve um outro que foi com 8 anos. Então, com 7 anos ele foi proclamado rei. Mas porque teve alguém que teve coragem, que tinha um coração correto. Essa mulher aí, a Jeoseba, que ninguém conhece, tanto é que ninguém dá o nome nas filhas dela, né? Ninguém sabe, porque ela é desconhecida, mas ela teve coragem porque ela estava correndo risco de vida. Se a Atalia soubesse o que ela fez, ela seria a primeira a ser eliminada. Mas ela fez o que tinha que ser feito, sabia o que era correto. Então, quando Deus não ocupa o trono do nosso coração, o que acontece? Nós ocupamos. Ou Deus ocupa, ou nós mesmos ocupamos. E podemos dizer que mães controladoras formam filhos que são frágeis, podem ser filhos rebeldes, ou até filhos sedentos por domínio. Um coração de mãe que deseja poder, mesmo inconscientemente, pode formar futuros Acabes, futuros reis ruins. Então, ao contrário, nós temos Lloyd. Lloyd aparece brevemente aí nas escrituras, 2 Timóteo, aliás, mas sua influência ecoa por gerações. Foi ela quem plantou a fé em Eunice, que por sua vez formou o coração de Timóteo. Um líder espiritual, um parceiro de Paulo. Podemos dizer que ela formou um rei no reino de Deus. Paulo diz: recordo-me da tua fé não fingida, a mesma que habitou primeiro em tua avó Lloyd. Então, características do coração, né, de Lloyd: fé genuína,
conhecimento das Escrituras e discipulado familiar e constante. Isso nos leva então para o segundo ponto. Todos temos um trono no coração. É o que eu comecei falando no começo. Por que temos dificuldade para servir? Porque somos reis. Todos temos um trono no coração. Nascemos para reinar, e deveria ser assim, sem o pecado, porque a gente fica pensando, mas como que todo mundo tem, né, foi ordenado por Deus que iria dominar essa terra? A gente não consegue imaginar, mas lembra que era sem o pecado. As pessoas iam conseguir viver e fazendo bem os seus papéis. O problema é que nós continuamos com a mesma natureza, imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deturpou o nosso chamado. Fomos chamados para dominar esse planeta e todas as outras coisas, mas o pecado deturpou o nosso chamado. Mas o trono continua no coração. O que deveria ser um reinado santo se tornou um império de egoísmo, orgulho e autossuficiência. Passamos a reinar com um coração então corrompido, como muitos reis de Israel e Judá. Por isso a ideia de falar dos corações dos reis. O nome da série vai ser Cardiograma Real. Ou seja, um exame que vai ser feito, né, nos reis, no caso de Israel e Judá, mas também cardiograma real, porque é a realidade de todos nós, né? Um trocadilho aí, um exemplo aí de paranomásia que estávamos falando na IBD, né? Então, passamos a reinar com esse coração corrompido, e isso é o problema que enfrentamos, e pode ver que os reis de Israel também tinham muitos problemas. Então, quer conhecer o coração de alguém, dá-lhe poder. Já percebeu isso? A pessoa, às vezes, ela não é nada, mas a partir do momento que ela tem um poder, ela tem um cargo, ela tem uma farda, ela tem alguma coisa, ela já muda. A gente percebe, mas aquilo ali está no coração, o trono está lá, ela já se considera rei. Só está precisando de alguma coisa para mostrar. Então, todos os reis, nós vamos ver na Bíblia, precisavam de conselheiros. Assim como eles, nós também precisamos de conselheiros. Homens e mulheres que nos ajudam a diagnosticar o problema mais profundo, o coração. Esse é o segredo para aconselharmos alguém, diagnosticar o problema do coração. Essa realidade de pessoas, né, que nós estamos falando aí de serem reis, ela foi ilustrada de forma bem poderosa aí por C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia. Quando as crianças entraram naquele mundo mágico, elas não eram apenas visitantes. Elas foram reconhecidas como reis e rainhas. Essa ideia de que os seres humanos são reis e rainhas. Então Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia chegaram lá, receberam coroas, tronos e responsabilidades. Cada um lida de maneira diferente com o seu reinado. O Edmundo deixa-se seduzir pelo poder, que é o que acontece com muita gente. Pedro aprende a lidar com a falta de coragem, então ele tinha que aprender a liderar e ter mais coragem. Lúcia governa com sensibilidade e fé, e Susana representa o risco de trocar coisas eternas por coisas temporais. Essa ideia de C.S. Lewis não é uma ideia acidental, é proposital. Tem outros livros que têm essa ideia também.
ela foi compreendida profundamente por ele, que o ser humano foi criado com dignidade, propósito e glória. E ele via o chamado régio, esse chamado para dominar, para ser rei, ele viu o chamado régio como parte da vocação essencial da humanidade. Então, alegoricamente, colocou os seres humanos num mundo fictício, onde quando eles chegaram lá, eles eram reis. Que é os filhos de Adão, reis, porque foram criados para isso. Então, muito interessante essa analogia. As Crônicas de Nárnia são uma dramatização vívida disso. A restauração do ser humano ao seu estado de honra e governo. Mas agora sob a autoridade, no caso ali deles, né, de Aslan, o Cristo da alegoria. Cristo é o exemplo de rei que devemos seguir. Jesus esvaziou-se do seu trono para nos servir. Nós temos uma dificuldade imensa para servir. Nós só achamos que somos reis. Ele de fato era. E ele veio para servir. Então, quando uma pessoa se mostra arrogante, nós costumamos dizer que ela está com o rei na barriga. Não é? Parece que tem um rei na barriga, quer mandar em todo mundo. A gente usa bem essa expressão porque é o que expressa mesmo. Ela é popular porque revela muito da nossa teologia prática. O trono do coração quer ser ocupado pelo ego. Mas Jesus fez o oposto. Ele não apenas tinha o rei no ventre, ele é o rei que se esvaziou. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devesse como algo que devesse se apegar, mas assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, diz em Filipenses capítulo 2. Onde nós inflamos o nosso ego, ele esvaziou dele. Onde nós buscamos o trono, ele buscou a cruz. Onde queremos ser servidos, ele serviu. Por isso ele é o maior exemplo do que é de fato ser rei aqui nesse mundo. Olha o que diz Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E lá em Mateus 20:28, não veio para ser servido, mas para servir. E aí que entra a missão de mãe. A partir daqui, ensinar essa lição, isso é algo muito difícil, porque os soberaninhos, os reizinhos, não querem. O papel da mãe é moldar o coração dos seus filhos para serem semelhantes ao de Cristo. É por essa razão que eu quis começar essa série de mensagem aí, o cardiograma real, para percebermos como identificar os problemas do coração. Será mais do que uma análise histórica dos monarcas bíblicos. Será uma ferramenta que podemos usar para aconselhamento bíblico pessoal e ajudar uns aos outros. Cada rei retratado nas Escrituras representa uma versão possível do nosso próprio coração. Será que quando você está lendo Reis, você identifica ali no coração daquele rei aquelas atitudes, algumas das suas atitudes? No aconselhamento bíblico, entendemos que o problema do problema é o coração. É isso que os conselheiros bíblicos falam. O problema do problema é o coração. Então, aconselhar é um ato real e sacerdotal. Diagnosticar o coração de um rei e oferecer-lhe o caminho da sabedoria, da submissão e da restauração. Agora, a ideia que eu tenho na mente é o seguinte: você pega o rei,
identifica o problema dele. Geralmente a gente identifica o problema de Saul, mas tem muitos outros reis. E aí você chama o rei e fala: o teu problema é esse. Mas muitas vezes nós temos que falar para nós mesmos, porque nós nos consideramos reis e temos que aconselhar os nossos corações. Em outras palavras, é agir como um profeta fiel diante do trono, como Elias diante de Acabe. Estava correndo risco, mas ele foi fiel. Como Natã diante de Davi. Foi lá e falou a mensagem. E mostrou que ele estava com problema no coração naquele instante. E aqui que entra uma aplicação preciosa, né, para o Dia das Mães. As mães são, em muitos lares, as primeiras conselheiras do rei. Seja qual tipo de rei que teu filho seja, ou rainha. Mas as mães são as primeiras conselheiras, que têm, por muitas razões, muitas vezes, em raras exceções, têm mais contato com os filhos. Então, as primeiras conselheiras. Sua missão não é alimentar o ego de pequenos reizinhos, porque eles já nasceram assim. Você não precisa alimentar isso, eles são reizinhos voluntariosos, por natureza. Não precisa alimentar o ego deles, mas ensiná-los que o trono do coração não lhes pertence. O papel materno não é coroar a criança, mas conduzi-la até o único que merece o trono, Jesus Cristo. Mas muitas vezes o erro é que a criança ela se porta como um rei ou como uma rainha, e os pais ainda colocam uma coroa na cabeça e deixam aquelas atitudes arrogantes, né, ali de pequenos ditadores prosseguir. Nós não podemos. Mãe, o seu papel é mais do que criar, alimentar e proteger. Você é uma conselheira do coração de um rei ou de uma rainha, semelhante a Lloyd, que criou um rei para servir no reino de Deus. E Timóteo foi reconhecido assim, que era um grande servo de Deus e trabalhou junto com Paulo. É a maior herança que você pode deixar para seus filhos. Não é um trono neste mundo, mas o exemplo de um coração rendido ao Rei dos Reis. Seja você, mãe, um espelho do Cristo que reina servindo. E que ao olhar para você, seus filhos aprendam que o verdadeiro poder está em amar, servir e render ao Senhor. 2 Timóteo 2,12 diz: se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Isso deve ser visível nas atitudes, nas palavras. Mas o que você mostra para os seus filhos? Quando você perde a paciência, quando você grita, quando você fica irritado, que é um tirano, que é um rei que falou, está falado, aqui eu mando, né? Aqui que você ensina, quando você fala, você pensa que eu sou escrava? Isso daí é um rei falando, é a rainha. Eu não sou escravo de ninguém, não. Eu não sou empregado de vocês. É o rei que fala isso, a rainha fala isso. E o que está ensinando para a criança? Que ela tem que fazer a mesma coisa. Acha que eu sou empregado? Acha que eu sou escravo? O exemplo ensina muito mais do que palavras. As mães e avós exercem um papel decisivo na formação espiritual dos filhos, por meio de sua fé, ensino e exemplo. Elas podem moldar o caráter e o destino eterno de uma geração. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos o exemplo da Thalia.
As escrituras mostram o exemplo dessas duas mulheres, né? Eló e Eunice, exemplos bons, e os trágicos de Jezabel e Atalia. Então podemos concluir com a seguinte reflexão: nesse Dia das Mães, Deus não está pedindo perfeição, não está pedindo que você seja uma mãe perfeita e que não falhe, porque você é pecadora e vai falhar. Ele está pedindo entregar o teu coração, que Jesus assuma o trono do teu coração, que Ele que assuma o controle, vai entregar para que Ele molde o teu coração, e automaticamente será um reflexo para os seus filhos. O trono do coração é o ponto de partida de tudo. Se Deus reina ali, seus filhos terão um modelo de fé, de humildade e de firmeza. Ali é o ponto de tudo. Então, voltando, né, para aquele começo, por que temos dificuldades em nos humilharmos, servir, fazer coisas desse tipo? Porque somos reis. Faz parte da nossa natureza. E o pecado corrompeu essa natureza. Se Cristo não dominar, não assumir o trono do nosso coração, nós mesmos vamos assumir. E nós somos falhos. E esse exemplo não vai ser bom. Se o ego reina, os filhos verão o quê? Confusão, orgulho e desequilíbrio. Que tipo de mãe que você é? Jezabel ou Lloyd? Uma mãe que tenta dominar, ou uma mãe que tenta discipular? Porque tem uma diferença. Porque às vezes a mãe é dominadora. Ela domina, ela obriga a fazer algumas coisas. Ela não está discipulando. Não está trabalhando o coração. O seu próprio coração não está sendo mudado. E a criança está vendo tudo. E aí você vai tentar fazer a criança ser diferente na força. Não vai funcionar. Ele está vendo hipocrisia. Mas se o seu coração, no teu coração, Cristo reina, então você não vai ensinar aquela criança pela força, pelo domínio. Você vai ensinar pelo exemplo. É claro que para discipular tem que ter disciplina, porque tudo tem que ter disciplina. Mas é a diferença de dominar. Mães que discipulam em casa preparam reis espirituais. Mães que ensinam a palavra moldam o coração de seus filhos, segundo Cristo, com humildade, serviço e obediência. E aqui uma palavra para todos nós, pais e mães. Nós precisamos formar filhos que tenham seus corações voltados para Jesus, que deixe Ele ser o rei, que Ele assuma o trono dos seus corações. Temos que entender que não formamos apenas filhos para esse mundo aqui, para trabalhar, ter uma profissão, ser um bom exemplo. Nós formamos reis. Reis para quê? Para servir. Como Jesus Cristo veio. Um rei que se esvaziou, se humilhou e serviu. Esse é o rei que nós queremos que os nossos filhos sejam. Não esse que eles já têm a natureza inata, que já é fácil de fazer. Esse daí nós temos que dominar. Mas temos que começar pelo nosso coração. Não tem como ensinar uma criança a mudar o coração dela se o nosso não for mudado. Então, que essa palavra nos ajude a refletir sobre, ao sondar os nossos próprios corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento em que vemos que, de fato, existem muitos exemplos na Tua palavra de corações que realmente serviram ao Senhor e de corações que diziam que serviam ao Senhor, mas estavam com outros propósitos.
Sabemos que o Senhor conhece o coração. A tua palavra é muito clara isso. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Não tem como enganar o Senhor. Então, quando de fato mudamos o nosso coração, o Senhor sabe que isso é verdade. As coisas começam a mudar, inclusive com o relacionamento com outras pessoas. Pedimos que o Senhor nos ajude a crescer em graça e sabedoria e desenvolver um coração onde o Senhor está no trono e não nós mesmos. Em nome de Jesus que oramos e pedimos essas coisas. Amém. Nós vamos encerrar a live. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E aí nós vamos continuar aqui com as músicas, né? O Evandro pode vir.